Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Vamos permanecer nesse propósito de buscar o entendimento do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Essas diretrizes que nos confortam, que verdadeiramente nos consolam, que acrescentam para cada um de nós recursos da convicção, que nos qualificam, que nos proporcionam a alegria cristã de servir, de amparar, de nos unirmos aos valores do bem, tornando-se assim homem de bem, vivendo como cristãos, vivendo no mundo, meu caro ouvinte, mas sem os excessos, sem as ilusões, sem as fugas espetaculares, sem as anestesias de consciência. E Jesus permanece nos abençoando, nos fortalecendo, ensinando-nos através dos seus mensageiros, pela doutrina dos Espíritos, o Espiritismo, meu caro ouvinte, que você acompanha aqui conosco, estudando a obra Em Torno do Mestre, do autor Pedro de Camargo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo Ouvindo Stanley Jones. Mas quem foi Stanley Jones? Eli Stanley Jones foi um teólogo e missionário metodista. Em 1963, recebeu a medalha Gandhi Peace Award. Eli Stanley Jones nasceu em Baltimore, Maryland, em 3 de janeiro de 1884 e desencarnou aos 89 anos em 25 de janeiro de 1973, na Índia. E Pedro de Camargo cita-o dizendo: há diametral distinção entre imperialismo religioso e evangelização. Ou seja, essas condições estabelecem-se em vertentes totalmente opostas. O imperialismo religioso pretende fazer prosélitos. Prosélitos, meu caro ouvinte, é formar seita ou partido, pondo os interesses de um grupo como principal objetivo da propaganda. Já a evangelização partilha com outros um tesouro espiritual. É impressionante como os textos das obras de Pedro de Camargo são atualíssimas, porque ele se refere a um círculo de constante vício da busca de alguns desejar impor ideias, substituir textos, acrescentar, estabelecer alterações nas obras já existentes. Então tudo isso refere-se a uma postura de seita, de partido. Já evangelizar é dar, é repartir com o próximo a alegria, a paz, a vida que encontramos no Cristo. O objetivo da evangelização é produzir caracteres semelhantes ao do Cristo, que viviam e se desenvolvam no ambiente em que mutuamente compartilhem a vida espiritual. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do Evangelho segundo o Espiritismo, introdução número 1. Objetivo desta obra. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas
e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sob o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Aliás, se o discutissem, nele teriam as seitas encontrado sua própria condenação, visto que na maioria elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais, que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo desta obra. Então, eis aí, meu caro ouvinte, o pilar que a doutrina espírita vai estabelecer como concurso de libertação, de lembrança da essência do Evangelho de Jesus, o ensino moral. No ensino moral não há disputas, não há controvérsias, não há formação de ideias particulares, de partidos e de condições de opiniões próprias, que é o que faz com que esse Evangelho deixe de ser compartilhado e seja realmente universal para ser opinião de alguns no seu imperialismo religioso. Então, muito atual essa página de Pedro de Camargo em função das condições que vivenciamos hoje no movimento espírita. E Pedro de Camargo continua: se antepusermos, antepuser, meu caro ouvinte, vem do verbo antepor, o mesmo que preferir, antecipar, contrariar. Se antepusermos às nossas organizações, a máquina eclesiástica, ele se refere ao âmbito da Igreja Católica ou dos seus sacerdotes, ou social ao Cristo, faremos o mesmo que fez um chofer hindu. Havendo precipitado a máquina num despenhadeiro, quando acabou de a consertar, pôs-se de joelho e rezou o motor, rogando-lhe que andasse bem o resto da viagem. As igrejas são um meio e não um fim. O fim é este: anunciar o Cristo aos homens. O Cristo, eis o cristianismo. O espírito cristão é abnegado. Aquele que se nega a si mesmo é o que acha a vida. Assim, os ódios, os sentimentos de superioridade individual, social, racial, o egoísmo, são a antítese, ou seja, o oposto deste mesmo cristianismo. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, cujo título é Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. O item 20, beneficência exclusiva. Allan Kardec faz a pergunta: é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Não, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido
é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber antes de socorrer o necessitado qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar uma crença diferente da sua? Socorra-o, portanto, sem lhe pedir contas à consciência, pois se for um inimigo da religião, esse será o meio de conseguir que ele a ame. Repelindo-a, faria que a odiasse. Resposta do Espírito São Luís, Paris, 1860. E Pedro de Camargo continua: um dos óbices à marcha do cristianismo. Óbices, meu caro ouvinte, são obstáculos, adversidades. Está no espírito com que afirmamos: nós, nossa raça, nossa igreja, são melhores que as dos outros. O Cristo não admitiu a superioridade do Templo de Jerusalém sobre o dos samaritanos, nem a da doutrina judaica sobre a da gente de Sicar. No diálogo com a samaritana, que fazer para pôr as forças espirituais do Brasil em contato com a vida nacional? É preciso um novo Pentecoste, cujas condições são pureza de coração e coragem espiritual. É preciso sair dos templos para a vida. Não estamos na época das teorias, mas dos fatos. A religião não escapa à exigência da época. Jesus não nos veio livrar do inferno, veio tirar o inferno de dentro de nós. Não veio tampouco buscar-nos para o céu, veio colocar o céu dentro de nós. Então veja que palavras tão profundas, meu caro ouvinte. Reconhecer que a construção da felicidade do reino de Deus está em nossas escolhas, nas nossas atitudes. Nós mesmos criamos as condições de inferno e de céu dentro de cada um de nós. Não são regiões circunscritas no espaço. Vamos continuar analisando o que Stanley Jones disse já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando palavras do teólogo Stanley Jones, que foi buscado por Pedro de Camargo para que se estabelecesse a diferença entre o imperialismo religioso e a evangelização. Então, o imperialismo religioso é toda essa atitude humana de formação de partido, de desejar inserir a política humana dentro dos núcleos espíritas, dentro da religião. O Evangelho, meu caro ouvinte, é abrangente a todos, não faz distinção de partidos, não coloca no movimento espírita a atitude particular de pensamentos de um grupo. Então, a evangelização, sim, ela é compartilhada por todos, não faz qualquer distinção de credo, qualquer ideia de religião.
mas sim estabelece o concurso da ação cristã de acolhimento, de trabalho no bem, de oportunidade de unirmos-nos no propósito do amor do Cristo e nele termos a referência maior. E os seus mensageiros, que são os espíritos superiores, vêm lembrar a sua essência no Espiritismo. E Pedro de Camargo continua dizendo: é preciso libertar do imperialismo a religião, pois o tempo não comporta mais imperialismo em qualquer terreno. Ou seja, não se deve colocar a nossa opinião, a nossa ideia, perspectiva tão estreita das nossas experiências em estabelecer um concurso, principalmente quando se estabelece o constrangimento, o uso da força, o imediatismo, as mesmas propostas de Barrabás usando a força e o corte da lâmina da espada. Vamos buscar Jesus, meu caro ouvinte. Este sim é o exemplo de amor, libertador de todo mal, que estabelece sim um concurso seguro, cujo trabalho conhecemos e temos nele todo o consolo, toda a luz, toda a oportunidade de curarmos as nossas vidas na educação do Espírito. Já não podemos impor crenças, devemos convidar o povo a raciocinar conosco. O cristianismo ensina que Deus é Pai da humanidade e que todos somos irmãos. Logo temos os mesmos direitos. João pretendeu chamar fogo do céu para extinguir Samaria. Até hoje os homens querem resolver os problemas sociais por meio do fogo dos canhões e das metralhadoras. A lição que Jesus deu a João não tem interessado aos homens, inclusive aqueles que são crentes. Jesus não impunha crenças, mesmo no que lhe respeitava mais de perto. É o que se deduz dessa pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Veio a revelação do céu e disse: tu és o Cristo de Deus. Jesus não disse quem era. O céu é que no-lo revelou. Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Todos querem alcançar o poder do Cristo, mas ninguém procura conquistar esse poder como ele conquistou, isto é, pela cruz. Não há outro caminho para consegui-lo, só a cruz. As raças, os povos e os grupos de indivíduos estão sempre disputando primazia. Por quê? Porque fogem da cruz, que só ela resolverá o problema humano, unindo e consagrando a todos. A cruz é o símbolo da renúncia. Quem não se renuncia a si mesmo não pode ser cristão. João Evangelista não queria que certa pessoa expelisse demônios em nome de Jesus, porque essa pessoa não fazia parte do seu grupo. Então seria acaso preferível que as vítimas do demônio permanecessem flageladas? É esta a atitude dos grupos de crentes que vivem hostilizando-se reciprocamente. Vamos retirar este véu. Retirando o véu. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos
38 a 42. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios. Você já sabe, meu caro ouvinte, que os demônios são os opositores, espíritos necessitados de luz, pessoas que podem ser convertidas. Em teu nome, e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade, quem lhes der um copo de água em meu nome, por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Então, meu caro ouvinte, essa cruz que Pedro de Camargo fala, que é símbolo da renúncia, passa por essa condição, não impormos as nossas particularidades, os nossos gostos, a nossa pequena experiência. Não vamos constranger o movimento espírita com as nossas ideias limitadas ao materialismo, ao imediatismo, porque isso não é evangelização, é imperialismo religioso. Se quisermos ser cristãos, precisamos imitar a Jesus, viver como ele viveu, renunciando-se a si mesmo pelo bem de outrem. O cristianismo de muitos está apenas na mente, não chega ao coração. São cristãos teóricos, não são de fato. E a época é de fatos e não de teorias. O poder de Jesus não é obra do acaso. Ele pagou o preço. O homem deve fazer o mesmo. O modelo é para ser imitado. Jesus tem vida eterna. O homem deve alcançá-la também. O esforço é a condição indispensável para conseguir o que almejamos. Vamos lembrar, meu caro ouvinte, que é pelo esforço que se caracteriza o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. Isto é uma verdade que se verifica tanto no terreno físico e mental, quanto na esfera espiritual. Sem passar pela porta estreita, ninguém alcançará a vida eterna. Então, eis o esforço de cada um, meu caro ouvinte, para que todos nós, que pertencemos ao orbe terrestre, encarnados e desencarnados, possamos ter Jesus como alvo, como meta, como referência, com quem jamais vamos nos decepcionar, e conquistar a herança do amor de Deus em plenitude em nossas vidas. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai, dizendo: o reino dos céus está próximo. Mateus capítulo 10, versículos 5 a 7. Também Jesus, meu caro ouvinte, nos convida a segui-lo, a buscarmos incessantemente a conexão com seu propósito, a permanecermos orando, vigiando, estabelecendo então todo o esforço necessário de todo entendimento, amando ao Pai Celestial, amando a si mesmo, respeitando seus próprios limites, amando o nosso próximo, desta forma como referencial nesse conjunto harmonioso de luz que vai nos colocar na sociedade como agentes transformadores para a formação de um mundo melhor. Então, cada um de nós que buscamos o Mestre em seus ensinamentos, em valores e verdade,
procurando conhecer, desenvolvendo o intelecto para entendermos a sua proposta, desenvolvendo o sentimento para que possamos respeitar, para que possamos tolerar, para que possamos ter a coragem de renunciar os próprios limites da experiência pequena que possuímos, para não constrangermos quem quer que seja, muito menos o ideal cristão de amor, de libertação de todo mal que Jesus apresenta em seu Evangelho, em seus ensinos morais, para todos nós nos libertarmos com ele, meu caro ouvinte. Muita paz, muita luz, um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.